E aí, galera, como vocês estão? Estão bem? É muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. E eu quero dizer para você se preparar, velho, porque Deus vai falar com você hoje. Bom, tema de hoje, o título de hoje é: Você é ouvinte ou você é praticante? Você já teve a impressão que você tem ouvido muita coisa, mas que você não tem praticado essas coisas? Sabe quando você está numa aula, né? Você está acompanhando a aula, e seu professor de física, de matemática, de química, está lá dando a aula, lá no exercício, e aí você está acompanhando ele. Ele vai falando, vai ensinando, você faz na hora. E aí ele fala assim, quando você chegar em casa, faz lá a lição, tal. Aí quando você chega na sua casa, você ouviu aquilo, e aí você chega e você trava, você não consegue praticar aquilo, você não consegue resolver o problema. Porque você decorou, você acompanhou lá com o professor, mas na hora você não conseguiu. Ou seja, você ouviu, mas você não conseguiu praticar. Na nossa vida com Deus, o relacionamento é a mesma coisa. Quantas e quantas vezes eu não vim aqui num domingo e ouvi a palavra de Deus? E eu vi, Deus falava comigo, Deus ele falava assim, quem quer ter um relacionamento profundo comigo, tal, vem aqui na frente, eu ia lá, todo domingo eu estava lá, primeiro durante 14 anos da minha vida e depois ainda. Então, toda vez eu estava ali, eu ouvia a palavra do Senhor, eu ouvia que eu devia amar o próximo, que eu devia respeitar os outros, mas quando eu chegava em casa, mesmo no domingo, eu me esquecia. Aí começava a assistir o Fantástico, sei lá, eu já esquecia. Aí chegava na segunda, se Deus falava comigo assim, eu quero ter um tempo com você durante a semana. Beleza, chegava na segunda, eu falava, nossa, tem um monte de coisa para fazer. Eu tenho lição de casa, eu tenho dever de limpar a casa, eu tenho que ajudar minha mãe, eu tenho que... Cara, eu acho que hoje eu não vou ter tempo de ter um tempo com Deus. Talvez na terça. Aí chega na terça, talvez na quarta. Chegou na quinta, eu já me esqueci. Aí chega no domingo, é outra, como se fosse outra matéria, igual na escola, e aí eu já não consigo acompanhar. Então, isso vai se acumulando e a gente vai vivendo como ouvintes. E a gente não pratica aquilo que a gente ouve. Isso se torna um ciclo. Mas afinal, por que será que todo domingo a gente ouve muito? A nossa geração é uma das gerações que mais ouvem e tem conhecimento e informações de algo. Só que a gente não está colocando isso na prática. Por que será que a gente tem tanta dificuldade de fazer aquilo que a gente ouve durante anos da nossa vida? Por que é que a distância entre aquilo que a gente ouve e aquilo que a gente faz é muito grande? Paulo chega a dar um exemplo disso em Romanos 7, 19 e 20. Ele fala assim, porque eu não faço bem o que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, cara, o texto base de hoje, ele está no livro de Tiago, capítulo 1, do 22 ao 27. Tiago ele vai falar com os irmãos ali, que ele estava cuidando, sobre serem praticantes e não somente ouvintes. O texto diz assim, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e a perseverança na prática dessa lei, não se esquecendo do que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Se alguém considera religioso e não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. A sua religião não tem valor algum, porque a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa: cuidar dos órfãos, das viúvas e suas dificuldades e não deixar se corromper pelo mundo. Bom, quando o Tiago ele traz esse texto, ele está falando ali com o pessoal que ele cuida, e ali a maioria é judeu. E o que ele falou, a figura de linguagem que ele usou
para falar com aquelas pessoas que não estavam praticando, era uma figura muito conhecida para os judeus, que é a pia de bronze. E aí, coloca a primeira imagem para mim, por favor. Vamos lá. Bom, o que essa imagem representa? Antes Jesus vir morrer por nós, o homem se relacionava com Deus dessa forma. Existia um processo para você poder acessar e encontrar Deus. Então, quando você chega ali, esse daqui é o tabernáculo. O sacerdote, todos os dias, ele tinha que entrar por esse tabernáculo e seguir o processo para então ver a Deus. Então, quando o sacerdote ele chega, ele se dá de cara com o átrio, que é aquela primeira setinha ali. E para entrar e seguir adiante, ele tinha que oferecer um sacrifício, ele tinha que pagar a dívida dele e do povo com Deus para poder seguir adiante. O que era essa dívida? Era o pecado do povo. Então, a Bíblia fala que sem sacrifício e derramamento de sangue não há perdão do pecado. Graças a Deus, nos nossos dias, Jesus ele morreu de uma vez por todas. E ele pagou esse preço. Então, a gente pode seguir adiante para encontrar e ver a Deus. Bom, mas antes dele ver a Deus, o sacerdote, antes da tenda de encontro que está ali no fundo, tinha um negócio que chamava pia de bronze. Essa pia de bronze, ela era feita com espelhos embaixo, então você imagina que tinha um espelho assim, né? E era colocada uma água. E dentro disso, o que acontece? A Bíblia fala que o homem não podia ver a Deus estando impuro, estando sujo. Então o sacerdote ia ali na pia, ele se olhava, ele olhava o seu reflexo, e através do seu reflexo ele via onde estava sujo. E aí, com isso, ele pegava aquela água, lavava as suas mãos, e lavava os seus pés, e aí, então, ele estava puro para seguir adiante e entrar na tenda de encontro. Bom, por que Tiago usou essa figura de linguagem? O texto, depois, se vocês puderem anotar para vocês lerem, é Êxodo 30, de 18 a 19. Fala assim, faça uma bacia de bronze, com uma base de bronze para se lavarem. Coloque-a entre a tenda de encontro e o altar. Mande enchê-la de água. Arão e seus filhos lavarão as suas mãos e os seus pés com água na bacia. Bom, e por que Tiago ele usa isso? Ele estava falando assim, que essa pia de bronze, esse lugar que o cara se olhava e se esquecia depois, é a palavra de Deus. Por quê? Da mesma forma que imagina você olhando num espelho, ou você naquele lugar ali, você olhava aquele reflexo. A palavra de Deus te faz enxergar não como você é, mas te faz enxergar como Deus te vê, como Ele sonhou com você, como aquilo que Ele tem para a sua vida. Então, quando você lê a palavra, você vê não o Gabriel de hoje, você vê não a Fran de hoje, você não vê o Samuel de hoje, você vê o Samuel que Deus sonhou, a maneira com que Ele planejou que você fosse. Então, esse é o reflexo que você vê. E quando o Tiago fala isso, é como se o cara visse o reflexo dele, como se ele lesse a palavra, e ao sair, ele se esquecia, e é por isso que ele não vivia. Aquele que lê a palavra e não pratica, é como se ele se olhasse com os olhos de Deus, porém, ao sair, ele continua seguindo a vida dele e se esquece do que viu. Mas, afinal, por que é tão difícil praticar? Por que é tão mais fácil a gente ler ou olhar isso aqui, ouvir domingo após domingo, sair e se esquecer e não praticar? Aí a gente entra para a próxima imagem. O texto ele fala de alguém que pratica e de alguém que não pratica. Mas o que tem em comum esses dois? Os dois eles têm a oportunidade de ouvir sobre a lei. Os dois têm a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Só que mediante a isso, eles tomam atitudes diferentes. Então, o primeiro cara, ele lê a palavra e no final ele pratica. O segundo, ele lê a palavra e no final ele não pratica. Para quem não entendeu aqui, a primeira foto é o sacerdote, então ele está lendo, como se fosse representando ele lendo, ouvindo a palavra, e aí, lá em cima,
é ele praticando ali, ajudando uma pessoa necessitada. O de baixo é ele se negando a ajudar uma pessoa necessitada. Então, qual que é a diferença entre ambos? O de cima, que é aquele que pratica, ele medita na lei. Salmos 1 fala como é feliz aquele que não anda na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, ele medita na lei do Senhor e nela está o seu prazer. Então ele medita de dia e de noite. Esse cara é como uma árvore que está plantada à beira da fonte e tudo que ele faz prospera. Esse cara que medita, ele pratica. Aquele que não pratica, ao ler e ouvir a palavra, ele não medita, não pensa nela, ou ele ouve e durante a semana ele não lembra. Ele pode até lembrar durante uns dias, mas ele se esquece. Mas por que isso? Não adianta você ler a Bíblia. Muito tempo da minha vida, eu comecei a ler a Bíblia, né? Eu falei, não, tá bom, eu vou tentar praticar aquilo que Deus fala para mim, né? E aí eu comecei a falar, não, tem que ler 5 capítulos por dia, todo dia. Só que aquilo se tornou uma meta. Então eu lia, eu ouvia, mas eu não meditava. E o que significa meditar? Lembra do problema que eu falei que você não entende na hora que o professor passa? Ele está passando a matéria, você consegue acompanhar, só que quando você chega na sua casa sozinho, você não consegue resolver? Quem já aconteceu isso com você? O que acontece é que você soube, você ouviu a informação, mas você não entendeu. Você meditar é você não saber sobre o que está escrito na Bíblia, mas é você entender. Sabe qual que é o problema de eu colocar uma meta só para eu ler e pronto, acabou? Significa que mesmo que eu não venha entender, eu vou parar ali. Meditar na lei do Senhor é você ler, até não o que o pastor falou, você gravou, mas até que você venha entender verdadeiramente aquilo que está escrito. Tanto que todo dia eu chego mais cedo no trabalho e eu tento ter um tempo com Deus ali. E hoje eu não coloco uma meta, sei lá, de 5 capítulos, alguma coisa. Eu leio até quando eu consigo entender algo. Então eu pego, e dentro daquilo que eu leio, eu pego um versículo, escrevo num post-it e grudo assim, ó, na minha mesa. E aí eu pego aquele texto durante o dia e começo a pensar nele. Porque meditar é você pensar sobre aquilo, até aquilo fazer sentido para você. Quando em Salmos 1 fala que feliz é aquele que medita na lei dia e noite, não quer dizer que o cara vai parar de fazer tudo, vai ficar pensando assim, poxa, caramba, que é isso, Deus? E o dia inteiro ficar ali pensando. Mas quer dizer que, se for necessário, ele vai ficar durante o dia inteiro olhando aquele post-it até a noite, até que ele consiga entender aquilo. Por que você não pratica? Porque Deus ele fala com você alguma coisa, você ouve a palavra de Deus no domingo e você não pensa sobre aquilo. Você fala assim, para você, ok, se entendeu, não entendeu, tudo bem. Ok. Mas aquele que medita, ele pensa, até que ele não precise da explicação dos outros para ele entender. Ele pensa até que o texto salte no coração dele, até que aquilo faça sentido dentro dele. Então não adianta a gente pegar e ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e só ler como um informativo. Porque o que vai fazer diferença é aquilo que a gente entende sobre ela. Então, cara, não adianta você ler a palavra, você ouvir 10 mil pregações no dia, se você só ouve como informação, você precisa entender, e não pelo que o pastor falou. Não, nossa, o pastor falou que é assim, assim. Beleza, mas você entendeu isso? É a mesma coisa do problema. O professor explicou que a primeira lei de Newton funciona dessa forma, que a lei da gravidade funciona dessa forma, mas beleza, você sabe porque o professor falou ou você realmente entendeu como funciona? Porque a Bíblia não é para ser decorada, a Bíblia é para ser entendida. Isso é meditar. Quando você entende ela, você pratica.
A segunda coisa que faz com que uma pessoa ouça a palavra, mas não a pratique, é que a palavra, ela foi feita para confrontar a gente. E quando esse cara ele é confrontado com a palavra, ele não se agrada dela. Então ele fala, então eu não vou viver isso. Se alguém falou para você que ler a palavra, entenda o que eu vou falar, ler a palavra é gostoso assim para você, tipo que ela não vai ser contra você, você está lendo errado. O Rui falou uma vez num Deeper, e eu gravo aquilo para mim, que ele fala assim, por muito tempo eu li a palavra errada. Hoje eu sei que eu tenho que ler a palavra contra mim. Você tem que ler, ela foi feita para te confrontar. Êxodo 38:8 especifica como foi feito a bacia de bronze. Diz assim, fez a bacia de bronze e sua base com espelhos das mulheres que serviam à entrada da tenda do encontro. Ou seja, lembra que eu falei que a bacia foi feita de espelhos? E esses espelhos eram de quem? Das mulheres, elas deram. E mulher que é mulher sabe como é importante um espelho para ela. Não, vamos ser sinceros, é verdade. Porque se isso faz diferença hoje, imagina naqueles dias. Porque o espelho representava a maneira com que elas se viam, a beleza delas. Representava como elas se olhavam. Só que quando elas entenderam que Cristo via elas de outra forma, elas entenderam e falaram assim, eu não quero ser como eu me vejo. Eu quero ser como Ele me vê. Eu quero viver, eu quero praticar essas coisas. Então, por que a palavra nos confronta? Porque era muito mais agradável para elas continuar vivendo conforme elas se viam, conforme as vaidades, não conforme os desejos, as vontades dela, cara, mas elas entregaram a noção que elas tinham delas mesmas, a identidade delas, entregaram para que elas pudessem viver e ver a identidade de Cristo nelas. Então, se você está lendo assim a palavra e ela nunca é contra você, cara, tem alguma coisa errada. Ou se você percebe que a palavra está te incomodando, cara, é porque você precisa viver. Se está te incomodando é porque Deus ele quer mudar você. Ele quer que você... Lembra que eu falei do espelho? Se a palavra está te confrontando, é porque tem algo de Deus que Ele quer mudar em você, no seu caráter, no seu dia a dia. A palavra é como um espelho. E ela permite a gente enxergar nós mesmos segundo os olhos de Deus, através da nossa identidade em Deus. E a palavra, ela nos confronta, não só negativamente. Eu vou dar um exemplo dela confrontando a gente negativamente, né, contra nós e positivamente. Bom, no primeiro caso, né, positivamente, em janeiro, antes da volta dos cultos da galera, chegou um tempo que eu estava assim, antes de ir para o culto de manhã, eu estava muito pensativo. E eu estava cansado, assim, meio desanimado. E eu comecei, antes de vir para o culto, comecei a pensar, cara, será que o meu ministério vale a pena? Será que a minha vida realmente tem tocado a vida das pessoas? Eu falei com a isso, né? Compartilhei isso. E eu falei, cara, será que se um dia eu não vim no culto da galera, vai realmente fazer diferença na vida de alguma pessoa? Essa é a maneira que eu estava me enxergando, sem a palavra de Deus. Só que, naquele domingo, eu fui e a gente foi para a igreja. Eu e a Vi, a gente foi para o culto lá de baixo. E olha só que engraçado. Tudo que eu queria era ficar lá no culto, sentado, sem fazer nada, só ser um ouvinte. Eu queria ficar só um culto, ser ouvinte, só ouvinte. E não praticar, só queria fazer isso. Só que antes da gente descer, no final daquela rampinha, vieram duas mulheres abordar a gente e falou assim, você não é o filho do Vicente? Aí eu falei, oxe, eu não sou não. Aí ela, não, então você é amigo do filho do Vicente. Eu falei, não, eu sou. É da galera, né? Eu falei, eu sou. Aí ela, vocês não podem ajudar a gente na ceia, a servir a ceia? Aí Deus, exatamente naquele momento, falou, eu não quero que você pense
que não é necessário aquilo que você faz. Desde servir a ceia para as pessoas, isso é importante. Então, note, essa era a maneira com que eu me vi através da palavra de Deus. Então, eu fui confrontado positivamente com ela, porque eu estava me vendo daquela forma, só que a palavra me diz que tudo aquilo que eu faço, segundo o coração de Deus, vale a pena, ainda que seja uma coisa insignificante. Tanto que, depois daquele culto, a Silene veio, parou a gente e falou assim, cara, eu olhei para vocês com aquela ceia na mão e Deus falou comigo, eu vi aquilo que Deus tinha para a vida de vocês. Isso só de servir a ceia, cara. Então, a palavra de Deus nos confronta positivamente, mas negativamente também. E que eu digo para você que é a maioria dos casos, porque a gente precisa mudar muito. Então, a gente é confrontado negativamente toda hora. O exemplo que eu dei aqui já alguns domingos, a última vez eu acho que eu preguei, eu falei sobre isso. Eu lembro que a gente estava jogando bola, né, de segunda-feira, e aí um irmão lá, um abençoado, foi e tipo, eu estava, dando um máximo de mim, correndo e tal, e aí o cara ficou sem marcar ninguém, e aí ele perdeu a bola, a gente tomou o gol e ele ficou reclamando. E aí, cara, naquele momento me veio uma raiva, assim, tipo, eu não xinguei o cara, eu não fiz, tipo, mas no meu coração, velho, se eu pudesse, eu teria dado uns murros nele, assim, sabe? E aí, eu fui e falei com ele, naquele mesmo momento, o Espírito Santo foi e colocou no meu coração, caramba, esse futebol aí tem mais, que eu tô vendo, eu acho que é mais crente que vai do que quem não é crente, né? Aí eu, e você não vai trazer a palavra no domingo? Eu vou. E você acha que você devia ter pensado naquilo que você pensou dessa forma? E aí eu voltei para casa e mandei uma mensagem para ele pedindo desculpa. Mas o que acontece? Quando a pessoa que não pratica, ela é confrontada com a palavra, ela fala assim, cara, eu estava nervoso mesmo, mas eu estava na razão. Eu estava nervoso. Eu sei que eu não tenho que ficar nervoso. A palavra de Deus fala que eu não tenho que ficar nervoso. Mas eu estava na razão, não falei palavrão, não xinguei ele, então acho que está tudo certo. Mas aquele que ouve a palavra e a pratica, quando ele é confrontado, ele fala assim, Senhor, me desculpa, cara. Eu errei com meu irmão, eu errei com ele, e eu não quero ser assim. Eu quero ser como o Senhor me vê. É dessa forma. Então, esse é o segundo motivo porque a gente não pratica. Porque quando a gente é confrontado com a palavra, a gente foge. O terceiro motivo que faz a gente não praticar a palavra, aquele que ouve a palavra e não pratica, ele não pratica porque a palavra ela é feita para nós darmos uma resposta a ela. Esse cara ele é desafiado pela palavra, mas ele não se posiciona, ele se omite. Você pode ver tudo aquilo que a palavra faz e ela fala, ela exige de você uma nova posição, um posicionamento. Não tem como você ouvir a palavra e você ficar assim, sem se posicionar. Aquele que ouve a palavra e não pratica, ele ouve esse chamado de mudança, de posição, de ação, mas ele se omite. Lembra que eu falei da pia de bronze? O sacerdote, quando ele chegava até a pia de bronze, ele se olhava como Deus via ele. Ele podia estar sujo, mas ele via o reflexo dele, como Deus via ele. Mas não adiantava ele se ver e ficar lá e sair e tentar entrar na tenda. Não adianta. Ele precisava se posicionar ali e daquilo que ele via de sujeira, se limpar, se purificar, se santificar. Josué 3, de 1 a 5, diz assim, de manhã, bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acompanharam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram ordem ao seu povo. Quando virem a arca da aliança, o seu Deus, os sacerdotes, os levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Mantenham-se à distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem, desse modo saberão o caminho que devem seguir, pois vocês nunca passaram por lá. E então
Josué deu a ordem ao povo: santifique-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Hebreus 12, 14, diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, cara, a palavra de Deus, ela exige de você uma posição. Ela exige de você um posicionamento. Mas como assim, Gabriel? Um posicionamento? Como? Me dá um exemplo. Beleza. Uma vez, uma pessoa chegou em mim e falou assim: Gabs, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando começa assim, você já... Deixa eu te fazer uma pergunta. Ouvir trap é pecado? Aí ele falou assim: não, é porque assim, o trap, ele é inglês, eu não sei inglês. Então, por mais que o cara fale algumas coisas assim, bobeira e tal, eu não estou entendendo, então, é pecado? Aí eu lembro que eu parei, pensei, aí eu fui e falei: cara, aquele cara gosta tanto disso, será? Então, beleza. Aí eu fui e fiz uma pesquisa assim, de alguns caras que eram cristãos tal, e faziam trap. E eram bons, assim, eu não peguei os caras ruins, né? Eu peguei os caras bons e mandei para ele. Só que a questão não é se é pecado ou não é. A questão não é se você entende inglês ali a letra ou não. A questão é que quando a palavra diz para você que tudo que é bom, tudo que é agradável, nisso pensai, você precisa se posicionar. Você precisa começar a buscar ouvir as coisas que te enchem e te levem para perto de Deus. Sabe por quê? Eu não estou falando que você tem que ser um alienado, que não pode ouvir as músicas seculares. Mas o que eu estou falando é que se você quer ter um compromisso com Deus, se você quer ser cheio de Deus, então você tem que se encher dessas coisas. Sabe por quê? Eu duvido que você consegue orar ouvindo um sertanejo modão. Eu duvido. Eu duvido que, ou vai falar que quando você coloca lá no YouTube, playlist, Instrumental Prayer Moment 2023. Aí você coloca, você está lá, oh Senhor, tal, fala comigo. Aí chega o anúncio, começa a tocar aquela música sertaneja nova ou a outra música nova. Aí duvido que você continue orando. Duvido que você se enche mais de Deus ouvindo aquilo. Então, cara, você precisa ser intencional. Quando eu tive uma época da minha vida que eu entreguei a minha vida para Deus completamente, eu olhei assim as playlists, todas as músicas que eu estava ouvindo. Eu falei, cara, nenhuma dessas músicas, quando eu ouvi, vão me levar para perto de Deus. Então eu tirei tudo aquilo, pesquisei todas as músicas que me levavam para perto de Deus, e eu falei, durante esse período da minha vida, eu vou me encher disso. E eu fui e ouvi. Isso não quer dizer que você não pode ouvir outras músicas, mas quer dizer, cara, se você quer ou se aproximar de Deus, a gente canta tanto assim, me aproximei e permaneci. Se você quer, a palavra te exige um posicionamento. Então, qual o posicionamento é? Você buscar as coisas que te levem para perto de Deus. Você precisa buscar essas coisas. Quarto ponto, o quarto motivo que leva uma pessoa a ouvir sobre a palavra e não praticar é porque ela desiste no meio do caminho, porque o caminho é longo. Cara, você já viu alguém, você chega para uma pessoa e fala assim, cara, o cara estava jogando bola ali, aí ele está sujo, né? Fala assim, cara, seu rosto está sujo. Você já viu ele chegando lá no espelho, aí ele lava metade do rosto, ele fala assim, mano, nossa, vai dar um trabalhão, vou deixar assim mesmo. E sai com a metade suja e a metade limpa? Você já viu no banheiro, você chega assim, você está tomando banho e você... vou lavar só esse aqui, vou sair. Você já viu isso? Mas aquele que ouve a palavra e não a pratica, ele até tenta praticar durante um tempo. Só que quando ele vê que tem muita coisa para mudar, ele fala, nossa, isso aí vai demorar muito tempo, eu vou parar por aqui. Quando ele vê que, na primeira vez, quando ele peca, ele erra, ele pede perdão, se arrepende, aí ele peca e erra de novo, ele fala, cara, não tem mais jeito, eu acho que vou ficar assim mesmo, vou desistir. Cara,
Você já viu alguém se olhar no espelho e, estando sujo, limpa só a metade e para por aí? Existe uma grande diferença, cara, entre nós e Cristo. Existe uma grande diferença. Não sei se você sabe, mas existe uma pequenininha diferença entre você e Cristo. O cara era perfeito e a gente é todo imperfeito, né? Então, cara, eu vou te falar uma coisa. Para a gente ser como ele, vai levar um tempo. Vai levar dias, meses, semanas, e eu vou te falar que vai levar anos. E a sua vida inteira. Então, cara, não desiste no meio do caminho. A Bíblia fala que aquele que põe a mão no arado e olha para trás, ele não é digno. Ele não é digno. Então, cara, eu vou te falar que vai demorar a sua vida inteira para você se aperfeiçoar e ser como Jesus. Então não para no meio do caminho quando você vê a palavra de Deus fala para você amar a sua mãe, ajudar a sua mãe em casa, e aí você tá tão cansado, fala, mano, deixa ela lá, eu não vou fazer nada, e você fica chateado com aquilo e você fala, então a partir de agora eu não vou mais viver essas coisas. Cara, não para, não desiste, porque é um processo. É semelhante a uma teoria que C.S. Lewis fala no livro dele, Evangelho Puro e Simples. Ele chama de o bom fingimento ou o fingimento divino. O que é isso? Pensa você quando você vai dormir. Antes de dormir, o que você faz? Você fez o dever de casa. Antes de dormir, você finge que está dormindo. Ninguém fecha o olho assim, nossa, dormi. Tem alguns que sim, né? Mas é minoria, quase impossível. Antes de dormir, você finge que está dormindo. Então, o que o texto fala? O que C.S. Lewis fala sobre isso? Que ainda que você não seja como você deve ser, como Deus quer que você seja, você deve começar a agir dessa forma. Como assim, Gabriel? Vamos supor que eu seja um cara estressadinho, nervosinho. Eu sei que eu sou assim. E aí chega um cara e me fecha no trânsito. Eu vou chegar e vou falar, eu sou nervosinho mesmo, então vai. Não. O que eu vou fazer? Eu vou falar assim, eu posso ser assim, mas em Cristo eu não sou, então eu vou agir conforme Cristo me vê. Essa é a teoria. Quando antes de você dormir, você finge que você está dormindo. E quando você começa a praticar essas coisas, você fala assim, cara, eu sou nervosinho, mas eu não vou viver dessa forma, porque Cristo não me vê assim. E de tanto você vai praticar, cara, você começa a se tornar conforme aquilo que você está praticando. É a mesma coisa, esses dias eu estava pensando nisso. Lançou um carro novo. E a primeira vez que eu vi aquele carro, eu falei, cara, que carro feio, velho. Que carro feio. E aí, de repente, eu vi ele 2, 3, 4 vezes. Quando eu fui ver, eu falei, não, ele não é tão feio assim. Aí eu falei, não. Aí depois eu falei, nossa, ele é bonito, cara. Então, de tanto você ver e falar assim, cara, eu preciso viver dessa forma. Por mais que eu não seja, por mais que eu seja um cara estressado, por mais que eu não respeite meu pai, minha mãe, não tratem eles, eu sei que isso, eu até acho que é de mim mesmo. Eu começo a agir e a viver conforme, não com o que eu acho que eu sou, mas conforme que Deus é. Porque a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, não é? Então, exerça a sua fé, por mais que você não é como Cristo. Exerça a sua fé de ser como Cristo. Isaías 64, de 4 a 5, diz assim, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os olhos se ouviu, nem com ouvido se ouviu, nem com olhos se viu Deus além de ti, que trabalham para aqueles que nele esperam. Parênteses. Quem espera, quem tem esperança, ela espera porque ela entendeu algo, ela meditou em algo, ela meditou ali na palavra. E continua, fala assim, tu sai ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça, daqueles que se lembram dos teus caminhos. Cara, Deus ele sai ao encontro daquele que lê e medita na lei. E ele faz conhecer essas coisas. Sabe por quê? Sabe o que o texto fala? Você imagina essas coisas que ninguém nunca viu, ninguém nunca imaginou, ninguém nunca ouviu? É aquilo exatamente que Deus vê em você.
é exatamente a imagem que Deus tem para você. Então, quando você começa a ver-se no espelho através da Bíblia, e você começa a viver, você começa a praticar essas coisas, você começa a viver aquilo que ninguém nunca ouviu, que ninguém nunca viu. Salmos 25:14 diz assim: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e o leva a conhecer a sua aliança. 2 Coríntios 3:18 diz assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como o Espírito do Senhor. Esses segredos de Deus estão na forma com que Ele nos vê. Por que aquele que ouve a palavra ele não pratica? Porque ele para no meio do caminho. Mas Paulo chega a nos dizer que nós somos transformados de glória em glória, de dia após dia. Cara, eu quero te falar uma coisa, não é todo dia que você vai pegar no seu devocional e vai abrir a Bíblia e você vai ouvir Deus falando com você. Não é todo dia. Mas porque você não ouviu Ele falar com você, não quer dizer que Ele não vai mais falar com você. Não quer dizer que você tem que parar. A Bíblia fala que nós somos transformados de glória em glória. Se você não ouviu a voz de Deus hoje, Jó fala que Deus fala uma hora de um jeito, uma hora de outro. Então quer dizer que a gente precisa continuar buscando Ele. A gente precisa continuar e insistir dia após dia. Se você teve um dia que o seu devocional não foi top, não foi legal, você não viu o anjo subindo e descendo, você não derramou uma lágrima, cara, não para por causa disso. Não para por causa disso, não para porque o seu coração não queimou, porque você não conseguiu ficar 1 hora que normalmente você fica orando, 30 minutos. Não para. Você é transformado, nós somos transformados de glória em glória. Vamos lendo de novo o texto. Em Tiago, 1, 22 e 27. Diz assim: sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se vocês mesmos. Porque aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é como um homem que olha a sua face no espelho, e depois de olhar a si mesmo, cara, ele sai e logo esquece da sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, traz a liberdade e perseverança na prática dessa lei, não se esquecendo do que viu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. A palavra de Deus que fala ali esquecendo, é a mesma palavra para negligência. Cara, aquele que ouve a palavra e não pratica, ele negligencia, ele não trata ela como ela merece ser tratada. E sabe por que isso dói? Porque imagina a sua vida. Imagina o reflexo que Deus vê, a maneira com que Deus te vê. É como se fosse um projeto, como se fosse uma obra e um projeto a ser feito. Aquele que ouve a palavra e não pratica, vê esse projeto de Deus e fala assim: cara, isso não tem valor. Mas aquele que ouve a palavra e a pratica, quando ele olha para Deus e olha por meio da palavra, ele tem acesso a todos os detalhes, os detalhamentos, todas as plantas, tudo aquilo que é necessário para executar aquela obra, para se tornar igual àquilo que Deus sonhou. É como se você olhasse em tempo real a maneira com que Deus sonhou com que você fosse, o motivo por que Deus te criou. Cara, fecha seus olhos. Eu quero que agora você comece a pensar no seu coração o quanto desse projeto de Deus que é você alterou e tem alterado durante esses dias. Porque a coisa que mais dói para aquele que criou tudo, que aquele que pensou e projetou tudo, é ver
o seu projeto, a sua obra sendo feita de uma maneira diferente com o que ele sonhou e planejou. Isso é o que mais dói. Então pensa o quanto durante esses anos você modificou o plano e você tem modificado o plano que Deus tem para a sua vida. Cara, agora peça para Deus uma nova chance de olhar, não o projeto como ele está, não a sua vida como ela está hoje, não aquilo que você tem feito na sua escola, não aquilo que você tem, a maneira que você tem agido na sua família, na sua casa, mas peça para Ele, para ver novamente a maneira com que Ele sonhou que você fosse na sua escola, a maneira com que Ele sonhou como você fosse na sua casa. Peça para ver mais uma vez. E peça para Ele uma nova oportunidade de fazer de novo, de começar do zero, de demolir tudo aquilo que está em desacordo com aquilo que Ele pensou, que Ele sonhou, e fazer de novo do começo. Deus, Ele confiou para Moisés um projeto, e a maneira, o jeito que ele se relacionava com o homem era representado através do tabernáculo. Mas Deus, Ele confiou tanto, mas tanto naquele homem, que ele falou assim: cara, eu não vou fazer o projeto. Tá aqui, ó, Moisés, esse é o projeto. Eu vou confiar ele em você, para você executar, para você fazer, porque nesse projeto eu vou estar ali. Êxodo 25, 8, 9 diz assim: e farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo e o tabernáculo de cada utensílio. Senhor Jesus, Pai, hoje nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Senhor, mostra para o Teu Filho, Jesus, que o Senhor deu um sonho, um ministério, Pai. O Senhor colocou um chamado, Jesus, e às vezes ele se depara de não vivendo aquilo que o Senhor chamou ele para viver, Senhor. Jesus, mostra que ainda há tempo de fazer conforme o modelo, Senhor. Mostra, Senhor. Jesus, a minha oração é para que o Senhor mostre para cada um aqui, Jesus, que eles possam se ver como o Senhor vê, Pai. Quando ele se olha no espelho, ele vê alguém fraco, alguém que não tem força. Jesus, mas que eles venham se olhar, Senhor, como o Senhor sonhou, com as fortalezas, as forças que o Senhor sonhou com que eles fossem, Senhor. Senhor, que eles possam ver o modelo, Senhor. Que eles possam ver o modelo, a maneira com que o Senhor criou. A palavra diz que o Senhor nos criou como um poema, como algo íntimo de Deus, algo pensado como uma arte divina, aquilo que Ele sonhou, os sonhos, os planos para a sua vida. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor.